Vamos supor dois recipientes. Aqui você tem um recipiente A, que tem uma substância e uma temperatura TA, e aqui um recipiente B com uma outra substância e uma temperatura TB. Observa que as partículas da substância A estão em constante movimento de agitação. Isso se chama energia térmica. As partículas da substância B também, cada qual com a sua energia térmica. Vamos supor que inicialmente a temperatura de A seja maior do que a temperatura de B. Dizer que a temperatura de A é maior que a temperatura de B significa dizer que, em média, cada uma das partículas de A tem mais energia de agitação do que cada uma das partículas de B. Agora, a natureza não vai admitir isso. Enquanto o corpo A estiver longe de B, cada qual com a sua energia. Agora, a partir do momento que você coloca esses dois corpos próximos um do outro, para a natureza isso deixa de ser dois corpos e passa a ser uma coisa só. Colocados próximos um do outro, a energia térmica das partículas de A vai começar a passar para as partículas de B. Essa energia que transita entre os dois corpos é a única coisa na natureza que a gente pode chamar de calor. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi. O corpo A tem calor? Resposta: não. O que o corpo A tem são partículas com energia térmica. Para o corpo B, mesma coisa, ele não tem calor. O que ele possui são partículas com energia térmica de agitação. Lembra que a gente está considerando que o corpo A tem uma temperatura maior que a temperatura de B. Isso quer dizer que o corpo A tem mais energia térmica que o B? Resposta: não sei, porque embora eu saiba que as partículas de A têm mais energia térmica em média, eu não sei a quantidade de partículas em A e nem a quantidade total de partículas em B. Como a gente viu, um corpo pode ou receber ou perder calor quando ele entra em contato com uma outra substância que esteja a uma temperatura maior ou menor que a dele. Agora, ao receber ou ceder energia térmica, ao receber ou perder calor, duas coisas podem acontecer. Ou esse corpo vai sofrer uma variação de temperatura, que significa que ele vai ou esfriar ou esquentar, ou então ele vai passar por uma mudança de estado físico. Sólido muda para líquido, fusão. Líquido se transforma em gasoso, vaporização. E o contrário. Gasoso retorna para líquido, condensação. E líquido, quando se transforma em sólido, solidificação. Acontece que para uma substância simples, essas duas coisas são excludentes. Quando há variação de temperatura, não há mudança de estado, e a partir do momento que o corpo começa a mudar de estado, até que todo ele tenha mudado de estado, a sua temperatura vai permanecer constante. Dessa maneira, a gente vai precisar de duas equações, né? Uma para calcular a quantidade de calor quando houver variação de temperatura e outra para calcular essa quantidade de calor quando houver mudança de estado físico. As duas equações, o Q representa a quantidade de calor trocada, o M representa a massa, o C minúsculo é uma constante chamada calor específico, que depende não apenas da temperatura, mas do tipo de substância que está sofrendo essa variação de temperatura, e ΔT é a variação de temperatura. L é uma constante chamada calor latente, que pode ser de fusão, de vaporização, de solidificação, de condensação. E o seu valor vai depender, além da mudança de estado, de que substância está sofrendo essa mudança. Quando que a gente deve usar uma das expressões e quando deve usar outra? Vamos a um exemplo. Aqui a gente tem uma fonte de calor e eu vou colocar sobre essa fonte de calor um recipiente contendo água. Para a gente poder acompanhar o que está acontecendo com essa água, então vamos colocar também um termômetro em contato com a água. Agora eu vou ligar esse aquecedor. Observa onde está a temperatura. Então, ligando o aquecedor, o que vai acontecer? A água recebe calor, nota que a temperatura dela está aumentando. Está vendo a coluninha de mercúrio subindo? A temperatura está aumentando, aumentando. Opa! O que começou a acontecer?
a água líquida começou a se transformar em água no estado gasoso, vapor d'água, vaporização. Olha para o termômetro. O que você notou? Que embora a água continue recebendo calor, pode olhar ali embaixo e ver que ela está em contato com a fonte, a temperatura dela não está mudando. Quando tiver variação de temperatura, use a equação Q igual a mc ΔT para calcular a quantidade de calor. Começou a mudar de fase, a temperatura ficou constante, a equação passa a ser Q igual a m vezes L.